Bom, galera, vamos conversar agora sobre um assunto básico da química. E o que eu preciso dizer é que o Enem 2022 ele surpreendeu muita gente, cobrando um nível de interpretação de texto, de conhecimento bem maior do que o normal. Sobretudo, de conceitos que você tinha que ter noção do que era o conceito básico e que às vezes a pessoa tinha que ler muitas vezes até chegar lá. Aí eu me propus um desafio, que foi fazer uma aula com esse nome: átomos, íons, moléculas, radicais livres. Você sabe o que é? E eu proponho que você assista até o final, que eu garanto que tem muita coisa que às vezes a gente pensa, eu já vi, eu já sei, mas o eu já vi e o eu já sei são coisas diferentes. Então, ó, tem muita coisa bacana para a gente aprender nessa aula. Vamos juntos, porque hoje, claro, é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Primeira coisa que eu coloquei, ó, vocês podem ver que tá até interessante: átomos, íons, moléculas e radicais livres. Você vai se surpreender. Vai sim, porque eu me surpreendi. Eu peguei, gente, definições e depois outras definições que você pega na internet. E eu queria que vocês tentassem olhar junto comigo e descobrir qual é o erro das definições que eu coloquei. Olhem isso. Então, ó, primeiro, o que é átomo? Átomo, gente, é a unidade fundamental da matéria. Eu posso dizer que é a menor parte da matéria que guarda, né, as características da matéria. Por exemplo, um átomo de ferro é a menor parte da substância ferro. Claro que ele pode ser dividido em outras subpartes, mas se eu dividir, eu perco as características do ferro. Então, átomo é a unidade básica da matéria, isto é, a menor parcela que um elemento pode ser dividido sem perder suas propriedades. E uma coisa que vai entrar aqui e não vai sair até a prova: o átomo, gente, ele tem que ser neutro. Na hora que você usa a palavra átomo, automaticamente o átomo ele é uma espécie neutra. E isso quer dizer o quê? Que o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Todo átomo é neutro. Então, se o cara disser átomo neutro, isso é pleonasmo. Basta dizer o átomo. O átomo, você já sabe que é uma unidade individual, que só tem um ali e que ele é neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. E dentro de um átomo, a massa, que é representada por A, vai ser correspondente ao número de prótons mais o número de nêutrons. Agora vem o nosso primeiro desafio. Eu quero que vocês me digam qual é o erro dessa definição que eu coloquei aqui em primeiro lugar. Vou destacá-la. Já estou me divertindo, eu espero que vocês também se divirtam e aprendam muito. Olhem isso. O átomo é uma estrutura composta de próton, nêutron, elétron, núcleo, nível, subnível e orbitais que formam a matéria. Qual é o erro? Vou dizer, não é fácil. Qual é o erro? Dizer, Michel, não estou encontrando. Gente, olhem essa situação. Deixa eu pegar, levantar aqui um pouquinho. Quem é o primeiro elemento da tabela periódica? É o hidrogênio. O hidrogênio, se você pegar o mais comum no universo, ele tem número atômico 1, quer dizer que tem um próton, e massa 1. Então, se ele tem número atômico 1 e massa 1, eu posso dizer que ele apresenta um próton, um elétron, porque todo átomo é nêutron, próton é igual a elétron, e como a massa ela é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons e a massa está dando 1, como eu tenho um próton, quer dizer que o número de nêutrons é igual a 0. Então, nem todos os átomos apresentam prótons, nêutrons e elétrons. O hidrogênio, que é o mais abundante dos átomos no universo, para vocês lembrarem, as estrelas elas liberam energia por causa da fusão de átomos de hidrogênio produzindo hélio. Então, quando a gente pensa que no universo nós temos uma quantidade absurda de estrelas, a gente lembra que o hidrogênio é o elemento mais abundante. Também faz até sentido, porque é o mais simples, né? Por ser o mais simples dos elementos, faz sentido ele ser o mais abundante. Então, aqui o pequeno erro é que nem todos. Então, claro que é uma exceção, a maioria tem próton, nêutron e elétron, mas nem todos. Agora você já sabe, você vai cair nessa, mas nunca. Depois, o átomo é uma partícula formada por matéria
que não pode ser subdividido. Aí não, né? Aí nós estamos caindo naquele conceito antigo do modelo de Dalton, que foi o primeiro modelo. Até no modelo de Thomson, nós já tínhamos o pudim de passas, ele já era subdividido. Então, o átomo não pode ser subdividido, aí é loucura. O átomo ele apresenta prótons, nêutrons e elétrons. Então, ó, primeira coisa que já entrou aqui e não sai mais. Todo átomo é neutro e ele é a unidade fundamental. Ele tem prótons, nêutrons e elétrons, mas nem todos têm nêutrons, porque o hidrogênio ele pode ser uma exceção. E é o primeiro átomo da tabela periódica. É só para a gente, caso seja citado, não é convencional que eles vão citar essas exceções, mas não é você que vai cair numa dessa, né? Vamos para a próxima, que aí a diversão começa a se tornar mais interessante. E o que é um íon? Aí você vai pensar, bom, íon. Íon, gente, é toda espécie química desequilibrada eletronicamente. Michel, que definição é essa? Eu estou apenas dizendo que íon é aquela espécie onde eu tenho mais elétrons do que próton ou mais próton do que elétron. Se eu tiver mais elétron do que próton, esse íon é negativo. E aqui eu vou ter um ânion. E se eu tiver mais prótons do que elétrons, quer dizer que esse íon ele é positivo e eu vou ter cátion. Gente, os íons eles são formados pela perda ou ganho de elétrons a partir de átomos ou moléculas. Agora a gente tem que ter muita atenção nessa observação, porque olhem só, quem se movimenta sempre são os elétrons. Então, se eu estou perdendo alguma coisa, é elétron. Se eu estou ganhando alguma coisa, é elétron. Mas, primeiro, a minha definição de íon. São espécies químicas que apresentam o número de prótons diferente do número de elétrons. Ou seja, são partículas carregadas. Toda espécie química carregada é um íon. Teve carga positiva ou negativa, é íon. Não tem conversa. Já reconheceu. E se é íon, não é átomo. Porque átomo tem que ser neutro. E tem gente que não lembra. Então, a primeira diferença é íon tem carga e átomo não tem. Não pode ter. Agora, olhem isso. Definições da internet. Íons são um componente químico que resultam do processo de perda ou ganho de elétron. Aí você vai dizer, Michel, mas está certo. Procurem o erro. Pensem comigo. A gente está aqui para aprender. Aí você vai dizer, poxa, peraí. Perda ou ganho de elétron. E se por acaso eu já tiver um cátion ou eu já tiver um ânion? Suponha que eu tenha um cátion, A+. O que é que esse mais quer dizer? Que tem um próton a mais do que elétron, por isso que ele é positivo. Se esse A+ ganha um elétron, isso daqui é uma espécie química formada pelo ganho de elétron. E essa espécie não é íon. Essa espécie, ela é um átomo. Então, eu posso ganhar ou perder elétron e não virar íon, desde que eu esteja partindo já de um cátion ou de um ânion. Imaginem que eu tenha A-. A- quer dizer que tem um elétron a mais. Se esse A- ele perder o elétron, ele vai transformar-se em A e ele vai perder esse elétron. E esse A aqui, ele é um átomo. Então, eu não posso generalizar. Eu não posso escrever que sempre que eu ganho um elétron, eu viro ânion. Sempre que eu perco o elétron, eu viro cátion. Tem que ter cuidado com isso daí, porque eu já posso estar partindo de um cátion ou de um ânion. Mais uma vez, essa aula é mais para chamar a atenção, para que você diga, porra, às vezes eu passo por cima tão rápido que eu tenho certeza que eu sei. Será que eu sabia dessas nuances? Aí já coloca aí para mim, eu estou entendendo, eu estou aprendendo, porque depois eu quero ler e eu quero comentar o que vocês disseram. Agora, olha a segunda definição, olhem que loucura. O íon é um átomo, já está errado. Ou é íon ou é átomo. Eu não posso ter um íon-átomo. Que diabo é isso, íon-átomo? Se é íon, tem carga. Se é átomo, não tem carga. E ele ainda diz, o íon é um átomo ou uma molécula. O íon não pode ser um átomo nem uma molécula. Uma molécula também é neutra. Ele pode ser proveniente de um átomo, proveniente de uma molécula, mas não um átomo ou uma molécula. Então, às vezes, uma pequena palavra, né, ela faz com que a expressão ela esteja errada.
O íon é um átomo, uma molécula que ganhou ou perdeu elétron durante uma reação. Se dissesse o íon é formado a partir de um átomo ou molécula, através de ganho ou perda de elétron, estaria verdadeiro. Mas não dizer que o íon é um átomo. O íon não é um átomo. O íon é um íon. Que seja claro, né? O íon é íon, o átomo é átomo. Agora, eu queria lembrá-los como é que a gente calcula quantos elétrons tem e ainda acrescentar uma coisinha legal. Gente, se eu dissesse que eu tenho ferro, número atômico do ferro é 26 e a massa dele é 56. Aí vocês olham para cá, calmamente, porque isso é uma revisão inicial para vocês baterem o centro. O que é que eu posso dizer? 26 prótons. Como é um átomo? Todo átomo é neutro, tem 26 prótons, eu tenho 26 elétrons. E como a massa tem que ser igual a prótons mais nêutrons, eu posso dizer que o número de nêutrons é 30. 30 mais esses 26 prótons, ó, dá 56. Aí se eu dissesse, vamos retirar 2 elétrons. Se eu tiro 2 cargas negativas, eu vou ficar com 2 cargas positivas a mais. Por isso, gente, que fica Fe2+. Agora, eu tenho 2 prótons a mais do que elétron. Eu perdi, eu tirei 2 cargas negativas. Se eu tenho aqui 26 prótons, eu continuo tendo 26 prótons, até porque o que caracteriza o elemento químico é o número de prótons. Se mudar o número de prótons, muda o elemento químico. Aqui continuou sendo o elemento ferro, né? Porque continuou o mesmo número atômico. Eu falo já de elemento químico. Quantos elétrons eu tenho aqui? Se eu perdi 2, eu vou ter 24 elétrons e eu continuo tendo 30 nêutrons. Querem uma coisa bacana? Toda vida que eu tiro elétron de um átomo e eu vou transformando em um cátion, ele vai diminuindo. Então vocês podem afirmar com segurança que o raio de um cátion, ele é sempre menor do que o raio do átomo que deu origem. Então, quando eu formo um cátion a partir de um átomo, é como se eu estivesse arrancando os pedaços. Lembrem que a eletrosfera é que dá o tamanho do átomo. Se eu vou arrancando os elétrons, eu vou depenando o pobre átomo e ele vai diminuindo. Ao contrário, se nós tivéssemos o Cl-, que tem número atômico 17, o que é que eu posso dizer? 17 é o número de prótons. Só que se ele está negativo, quer dizer que ele tem mais elétrons do que prótons. E como ele é menos 1, ele tem um elétron a mais, ele ganhou um elétron, ele tem 18 elétrons. Então aí você percebe que eu tenho um ânion, que é quando o número de elétrons é maior do que o número de prótons. E aí, seguindo o mesmo raciocínio, imaginem que eu tenho um átomo e eu coloco um elétron. Eu não estou aumentando a eletrosfera? Se eu estou aumentando a eletrosfera, quanto mais elétrons eu colocar, maior vai ser aquele íon. Então eu posso dizer que o raio do ânion é sempre maior do que o raio do átomo que o originou. É mais uma coisa para embasar o teu conhecimento e para te dar segurança. Agora eu falei em elemento químico. É bom que a gente pense essa ideia. O que é um elemento químico? Qual é a diferença entre elemento químico e átomo? Se eu disser, eu tenho um átomo de ferro, o que é que eu tenho? Uma unidade de ferro. Agora, se eu disser, eu tenho o elemento químico ferro, elemento químico é o conjunto de todos os átomos de ferro que existem no universo. Então, o conjunto de todos os átomos é o elemento ferro. Aí, se eu falar é uma unidade. Então, átomo é unidade. E elemento é o conjunto. E é o conjunto de átomos, olhem que legal, de átomos com mesmo número atômico, que é o Z. Então, toda vida que eu tiver vários átomos com o mesmo número atômico, eles são do mesmo elemento. É isso o que é elemento químico. Inclusive, é daqui que surge aquela ideia, gente, de que um elemento químico, ele pode ter massas diferentes. Por exemplo, o hidrogênio, ele pode pesar 1, o hidrogênio, ele pode pesar 2 e o hidrogênio pode pesar 3. Eu posso ter massas diferentes. O que eu não posso
é ter número atômico diferente, que é a característica do elemento químico. Quando eu tenho o mesmo número atômico e as massas diferentes, eu tenho os isótopos. Então, o que são isótopos? São átomos do mesmo elemento, eles têm o mesmo número atômico, mas a massa ela é diferente. E mais uma coisa que a gente acrescenta. Continuando, nós já vimos que átomo é a unidade fundamental, é uma unidade só e é neutro. Que íon é quando você tem uma partícula carregada. O íon, ele pode ter um átomo ou ele pode ter vários átomos. O importante é que ele tenha carga. O que você percebe mesmo a diferença e como átomo e íon são coisas muito distintas. Então, olha para mim, presta atenção. Se eu gritasse assim, pedaço de ferro, chapa de ferro, faca de ferro, eu estou me referindo a quê? A Fe, ao ferro. Agora, se eu dissesse Fe2+, não é ferro. Fe2+ é íon ferro. Então, se o cara disser na prova, temos um metal, ele tem que ter o NOx 0, ele não pode ter carga, porque senão não é metal, é íon do metal. Então, o metal, ele é constituído por átomos com carga 0. Quem é o ouro? É o Au. Quem é a prata? É o Ag. Então, quando a gente tem um metal, ele tem NOx 0. Por favor, lembrem disso. Aí, o exemplo que até às vezes o pessoal coloca naquelas tirinhas é, se você pegar o sódio e o íon sódio, será que faz diferença se você ingerir? Se você ingerir o íon sódio, o máximo que pode acontecer é aumentar a sua pressão arterial. Agora, se você ingerir o metal sódio, é a última vez que você ingeriu alguma coisa, você vai explodir. Então, se for o metal sódio, ele reage com a água e explode. Se for o íon sódio, ele se dissolve na água e ele vai fazer parte da composição do nosso organismo. Então, ó, se na prova vier escrito metal, você já lembra, é NOx 0. Isso aí a gente vai ver ainda hoje, como caiu no Enem 2022 e quem sabia isso resolvia a questão até sem saber eletroquímica. Garanto para vocês. Qual é a próxima definição? Molécula. Vamos para a nossa brincadeira. Eu dou a definição, depois a gente vê o que é que está errado nas outras. Sempre é uma sutileza. As moléculas são espécies químicas neutras. Então, gente, ó, por favor, neutra, ela tem que ser neutra, constituída por pelo menos 2 átomos, que pode ser do mesmo elemento ou não. Por exemplo, eu posso ter o H2, eu posso ter H2O, eu posso ter H2SO4, todas essas são moléculas. Eu tenho que ter pelo menos 2 átomos, agora unidos por ligação covalente. Muita gente esquece disso. Então, na molécula, a ligação é covalente. Michel, e se a ligação for iônica? É composto iônico. Michel, e se a ligação for metálica? É um metal. Então eu tenho os metais, os compostos iônicos e as moléculas. As moléculas, a ligação dentro dela é covalente, é compartilhamento. Agora me digam onde é que estão os erros aqui, nessas 3 definições. Primeira delas, molécula é formada por um grupo de 2 ou mais átomos unidos por ligações covalentes. Aí você diz, Michel, mas pô, tá certo. Gente, só tá faltando uma palavra. Ela tem que ser neutra. Se ela não for neutra, ela não é molécula. Porque eu posso ter mais de 2 átomos unidos por ligação covalente e ser um íon. Exemplo, se vocês tivessem isso aqui, ó, C, aqui, 1, 2, 3, N, fecha, menos. O que eu tenho aqui é ligação covalente. A ligação é covalente, eu tenho 2 átomos, agora isso não é uma molécula, isso é um íon, é o íon cianeto. Então, molécula tem que ser neutra, carga 0, não pode ter carga. Tem carga, é íon. Estão vendo a sensibilidade e a sutileza? Estão ficando felizes? Sorriso nesses rostos, por favor. Segunda definição. Uma molécula é um conjunto de átomos, sejam eles de elementos iguais ou diferentes. Aqui estão faltando 2 coisas. A molécula não é apenas um conjunto de átomos. Ela é um conjunto de átomos, sim. Agora, eles têm que estar unidos por ligação covalente e tem que ser neutra.
Então isso aqui é uma definição muito simplista para a molécula, simplificou para caramba. É um conjunto sim, mas eu posso ter conjunto que são outras coisas que não moléculas, né? E por último, o erro mais grotesco para mim. Na molécula do cloreto de sódio, salienta-se ligação iônica. Como é que pode? Se a molécula é ligação covalente, como é que eu vou salientar a ligação iônica? E esse erro está no Google, vocês podem procurar que vocês vão encontrar. Então não existe a molécula de cloreto de sódio. O cloreto de sódio, a ligação é iônica, então trata-se de um composto iônico. Como eu disse para vocês, molécula, ligações covalentes. Ligação iônica, composto iônico. Ligação metálica, metais. Então temos que ter essa diferenciação bem clara. E por último, eu coloquei, se a gente lembra, o que é um radical livre, para a gente bater um papo. A gente viu o que era o átomo, unidade individual e neutra, o íon, que é quando tem carga, pode perder ou ganhar elétrons e transformar no íon, a molécula, que é o conjunto de átomos unidos por ligação covalente e tem que ser neutra, e o radical livre, gente, que muita gente confunde com íon, e não é. Se tiver carga, é íon. Radical livre nunca tem carga. O que é um radical livre? São espécies químicas instáveis que têm um elétron desemparelhado, tem um elétron que está sozinho. Por exemplo, se vocês pegarem o cloro é da família 17, antiga família 7A. Isso quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebam que aqui eu tenho um elétron desemparelhado. Se eu tenho um elétron desemparelhado, quer dizer que o cloro sozinho é um radical livre. Então, radical livre é quando eu tenho uma espécie que tem um elétron desemparelhado. E aqui, ó, ele não tem carga, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. NO, que vocês estão vendo que não tem carga. Se eu fizesse a estrutura do NO, o nitrogênio tem 5 elétrons, estão aqui. O oxigênio tem 6 elétrons, está aqui. O oxigênio tem 6, precisa de 2 ligações, completa 8. Só que o nitrogênio que tem 5 precisaria de 3. Só que ele não pode fazer mais uma, porque senão o oxigênio passa do octeto. Tem que ficar assim. E se tem que ficar assim, aqui eu tenho elétron desemparelhado. E se eu tenho elétron desemparelhado, isso é um radical livre. E por que que o radical livre é tão instável? Vocês imaginem que eu tenho um elétron desemparelhado. Eu estou doido para emparelhar. Se eu estou doido para emparelhar, eu vou buscar esse elétron em alguém. Eu vou oxidar alguém. Então, os radicais livres, eles funcionam como agentes oxidantes. Eles oxidam outras espécies. Por isso que a gente fala tanto que nós temos que combater no corpo os radicais livres, usando antioxidantes, onde o principal antioxidante é a vitamina C. Vitamina C é essa que é encontrada na laranja, no limão, em várias frutas, vários outros alimentos, até em remédios, suplementos de vitamina C, mas que é um antioxidante maravilhoso e que protege o corpo se oxidando no lugar de uma célula nossa. O radical livre chega e no lugar de atacar a célula, ataca a vitamina C. E com isso ele vai destruindo a vitamina C, por isso que ela tem que ser reposta com o tempo. Então isso é a ação de um radical livre, que é um oxidante, e da vitamina C. E só um detalhe, se você tiver uma espécie que tem mais de um átomo e quiser saber se é radical livre, é bem fácil. Por exemplo, CO e ClO. Qual desses é um radical livre? É só lembrar quantos elétrons cada átomo tem na última camada. O C tem 4, o O tem 6, isso aqui daria 10 elétrons. O cloro tem 7, o O tem 6, isso aqui daria 13 elétrons. Percebam que o número de elétrons do CO é par. Se é par, 2 em 2. E o número de elétrons do ClO é ímpar. Se é ímpar, vai ter um desemparelhado. Então, quando você contar, se o número de elétrons der ímpar, aquilo é um radical livre. Então, com isso, a gente termina essas definições e vamos para a questão que caiu em 2022 para ver se só fazendo uso dessas definições vocês seriam capazes de fazer uma questão que é de eletroquímica. Eu garanto que sim. Vamos nessa, vamos olhar para ela.
Ó, eu coloquei aqui aplicação imediata. Vamos ler com atenção, mostrando que vocês tiveram cuidado. Porque agora você já sabe que o átomo é neutro, que a molécula é neutra, que o íon tem carga, que o radical livre não tem carga. Radical livre não é íon, tem elétron desemparelhado e é só contar lá para ver se dá ímpar. Agora, olhem comigo essa questão, quem fez o Enem vê se lembra. Porque às vezes a gente tem uma amnésia pós-prova, a gente esquece a prova que a gente fez. Mas bora lá, ó. A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade da atmosfera causadora de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que em presença de oxigênio e água sofre oxidação conforme ilustra a equação química. Então vocês têm a equação. Agora vamos para o comando. Aliás, ainda tem um pouco de texto, né? Um pouco não, muito. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de... Então, o que é que ele vai colocar em cima do ferro para impedir a corrosão? Zircônia e alumina. Sobre a superfície que eu desejo proteger. Então, eu teria mais ou menos, gente, se eu fizesse um desenho, isso daqui. Eu tenho o ferro e eu vou proteger usando essa zircônia ou então esse alumínio, fazendo isso daqui. Pronto. Aí ele vai no comando. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no... Agora vem o que eu disse. Letra A, proteção catódica. Professor, não lembro o que é. Continue a leitura. Proteção catódica que utiliza um metal. Ele não está usando o metal. Ele está usando um óxido de zircônio e um óxido de alumínio. Se ele estivesse usando um metal, seria só o zircônio ou só o alumínio. Então ele não está usando metal, aquela história que eu disse tanto. Quem lembrou, ele não está usando metal, então está fora. Fora a letra A. Depois ele diz, letra B, uso de metal. Ele não está usando metal, ó. Uso de metais de sacrifício. Ele não está usando metal, ele está usando um óxido. Letra C, passivação do ferro que fica revestido pelo seu próprio óxido. Gente, se o ferro ficasse revestido pelo próprio óxido, era um óxido de ferro. E aqui é óxido de zircônio ou óxido de alumínio, e não de ferro. Ele disse no enunciado. Então não tem como ser esse daqui. Aí depois na letra dele diz efeito de barreira, que impede o contato com agente oxidante. Vou deixar isso aqui como se você questionasse. Agora vamos para a letra E. Galvanização, que usa outros metais. Mais uma vez, ele está dizendo que usa metal. Aqui ele não está usando metal, ele está usando óxido de um metal. Se ele não está usando metal, não pode ser essa letra. Então, gente, só pode ser o quê? Letra D de dado, efeito de barreira que impede o contato com agente oxidante. Funciona, sabe o quê? Como se fosse uma tinta. Quando você pinta, você impede o contato com o agente oxidante. E ele ainda dizia que forma uma barreira, né? Uma fina película lá, uma estrutura que ele fala. Aqui, deixa eu procurar o termo que ele fala aqui no enunciado. Provoca, a fim de garantir a resistência à umidade, a deposição de filmes finos nanocerâmicos. Mas, sobretudo, o que eu tanto pedi para vocês, essa questão, muita gente saiu dizendo que era uma questão muito difícil. Agora eu peço uma reflexão. Se você soubesse que metal tem que ser só o elemento e o NOx zero, você fazia essa questão, ainda dava aquele sorriso, dizendo, porra, me garanti, porque é isso que vai acontecer com você. Você vai se garantir muito. Se curtiu, bota o teu curtir aí. Vejam como é importante muitas vezes nós sabermos esses conceitos essenciais que às vezes passam tão rápido, a gente pensa que sabe e, na verdade, pode ter uma ou outra coisa que tomba a gente.
Um beijo imenso do coração de vocês e a gente se vê em outro vídeo.